Por mais de 120 anos, atribuiu-se a Thomas Edison a façanha de ter realizado a primeira gravação de voz humana da história, inventando o fonógrafo em 1888. Essa ideia, no entanto, foi desmistificada em 2008, quando a Fast Sons Initiative fez uma grande descoberta que mudou toda a história fonográfica no mundo inteiro. Ficou curioso? Quer saber mais sobre esse assunto? Então assista esse vídeo até o final que eu vou te mostrar. Eu sou o professor Alcidon e hoje iremos direto ao ponto. Enquanto estudava na sede da organização, o historiador americano Patrick Fester leu sobre um bibliotecário francês chamado Édouard Leon. As suas pesquisas diziam que o francês inventou um precursor técnico do fonógrafo e patenteou sob o nome de fonoautógrafo em 1857. Para confirmar a veracidade de suas pesquisas, o colega do historiador David Giovannoni viajou até Paris e consultou pessoalmente os documentos de Édouard no escritório de patentes da França. Lá, ele encontrou 2 fonoautogramas datados de 1860, perfeitamente conservados. Os fonoautogramas eram folhas de papel cobertas de fuligem, marcadas pelas vibrações de um fio de pelo de javali causada por sons. Em resumo, eram os tatatataravós das fitas magnéticas. Traduzir o que estava registrado nesses fonoautogramas foi um árduo desafio, pois Édouard inventou um gravador, mas não um reprodutor para o que foi gravado. David entregou os documentos a Patrick, que passou a noite toda acordado tentando reproduzir a gravação com a ajuda do seu computador. Para isso, ele precisou ajustar manualmente as ondas sonoras com base nas vibrações de um diapasão que o francês havia gravado justamente para esse fim. Ao raiar do sol, Patrick finalmente conseguiu ouvir a gravação. Era uma música do folclórico francês chamada O Clé de la Lune. Mas como Édouard Leon conseguiu essa proeza? Édouard não era apenas um bibliotecário, como também um editor de manuscrito e tipógrafo de uma editora de livros científicos em Paris. Um dia, cansado de utilizar as mãos para escrever, ele teve a brilhante ideia de criar um dispositivo que transferisse palavras orais para a escrita no papel. Algo semelhante ao reconhecimento de fala que temos como recursos em nossos smartphones hoje em dia. Se baseando nas lentes das câmeras fotográficas que imitam o olho humano, Édouard criou uma réplica de um ouvido, usando um cone para captar as palavras faladas. E assim surgiu o fonoautógrafo, que foi bastante utilizado por Édouard. Registrou trechos de músicas, poesias e até mesmo peças teatrais em vários idiomas. Porém, as gravações ficaram esquecidas em várias instituições francesas de renome e até hoje nunca foram encontradas. Mas você deve estar se perguntando nesse momento: se foi Édouard quem primeiro conseguiu gravar a voz humana, por que é Thomas Edison que leva essa fama? O fonógrafo criado por Thomas Edison era um tanto diferente do fonoautógrafo de Édouard. Ele consistia de um cilindro com sulcos cobertos por uma folha de estanho. O registro sonoro era feito por meio de uma agulha que pressionava o cilindro e do outro lado dessa agulha havia um cone captador de sons, revestido internamente por uma membrana que vibrava e passava seus movimentos para a agulha. Seu manuseio era muito mais prático se comparado ao primeiro gravador sonoro. De tamanho menor, bastava o usuário falar em frente ao cone enquanto girava o cilindro manualmente por meio de uma manivela. Assim, dava para ouvir de forma instantânea o que foi gravado no fonógrafo, se a manivela fosse girada ao contrário, o que acabou servindo de inspiração para o alemão Emil Berliner inventar o gramafone naquele mesmo ano. A invenção do fonógrafo por Thomas Edison deixou o francês Édouard no anonimato. Aliás, esse era um medo que o francês carregava consigo, chegando ao ponto de deixar um testamento suplicando aos seus filhos para que ele e sua invenção nunca fossem esquecidos. Mal sabia Édouard que depois de morto seria enterrado em uma sepultura sem nome, pois sua família não tinha dinheiro sequer
para mandar fazer uma lápide. Dessa forma, como vimos, Edward caiu no anonimato, esquecidos, no tempo e no espaço. Só veio a ser resgatado em 2015, quando a Unesco reconheceu e creditou a ele a façanha de ter sido o primeiro a conseguir gravar a voz humana na história. Gostou desse assunto? Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal, dar o seu joinha e acionar o sino para que você seja notificado toda vez que postarmos novos vídeos.